colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas, Mateus 6:33, serão acrescentadas. E a gente brinca aqui, né? Porque conforme a gente vai lendo a palavra do Senhor, vai assistindo os cultos e guardando a palavra, às vezes a gente faz uma pequena alteração, né? Porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? E eu já ouvi, né, alguns irmãos falando esse versículo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas, mas não é o texto da Bíblia. O texto na Bíblia é todas estas coisas, são coisas específicas. E quais são estas coisas? As coisas do versículos anteriores, porque quando nós lemos lá em Mateus 6:25, vai começar a falar: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo. Então, lá no 33, está falando destas coisas, que o Senhor, Ele providencia as nossas necessidades. Porque nós fomos criados, eu estava lendo com o pastor Francisco, lá em Gênesis 2, versículo de número 7, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo de número 7, que vai falar: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nós vamos ver que nós ganhamos um corpo quando formos formados pelo Senhor. E este corpo tem necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades sociais e necessidades psicológicas. Assim, nós somos um todo. O pastor ainda falou: pois é, eu já preguei sobre esse versículo na sexta-feira, eu fiz até um vaso de barro lá na igreja, para que nós pudéssemos entender, lá no versículo de número Gênesis 3, quando o Senhor Deus vai visitar Adão e Eva. Vou começar no 17, depois vou para o 19. Gênesis 3, 17 vai falar: e Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com suor comerás dela todos os dias da vida. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó tornarás. O que o Senhor está falando aqui? Gênesis 2:7 vai falar de onde nós viemos. Irmãos, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser cheiroso, pode estar já cheirando caatinga lá no meio da rua. Veio do pó da terra. E para o pó da terra nós voltaremos. Esse corpo, essa carcaça, que muitas das vezes a gente se orgulha achando bonito, né? A gente, muitas das vezes, quer ficar, quando jovem, né? Quer ficar mais torneado, mais brilhoso, passa creme, passa hidratante, quer ficar com os cabelos mais ajeitados, faz massagem, faz chapinha, faz progressiva. É passageiro, irmão. E mesmo sendo passageiro, a gente cuida. Mesmo sendo passageiro, a gente quer estar cheiroso. Ninguém quer estar fedido. A gente chegar chegar aqui na igreja, o que você quer? Você veio caminhando, aí você viu que esqueceu de passar o desodorante. O que você vai fazer? Vai passar ali no banheiro, vai dar um jeitinho, não é assim? Por quê? Porque a gente quer estar bem. A gente quer cuidar disso daqui, que é mortal. A gente quer cuidar disso daqui, que é passageiro. A gente quer cuidar disso daqui, que no final da história é tudo igual. Porque na hora que falece, né, depois que é sepultado, não tem branco, não tem preto, não tem alto, não tem baixo, não tem gordo, não tem magro. É tudo igual. E às vezes a gente não investe cuidando do que é imortal. Cuidando daquilo que está lá dentro e que vai ser apresentado no dia do juízo ao Senhor Jesus. Por isso aqui na nossa escola dominical nós temos falado bastante, irmãos, sobre os motivos das nossas orações, o motivo dos nossos jejuns, os motivos de estarmos reunidos aqui.
não é por algo passageiro, mas é pelo eterno. É pela nossa salvação, pela salvação da nossa casa. Porque eu quero chegar no céu junto com você. Eu não quero chegar sozinho. Eu não quero que você chegue sozinho. Uns vão mais cedo, né? É certo disso, que alguns recebem uma senha mais cedo. Mas ainda assim, aqueles que não morrerem serão transformados. Mas todos nós vamos dar contas ao Senhor Jesus de tudo que fizemos. Vamos dar conta se mantivemos o contato. Como que nós mantemos o contato? É vindo para a igreja? Com certeza, é um passo. Porque, saudade quando a gente não podia vir para a igreja, né? Saudade do irmão, saudade do pastor, saudade do culto que acaba à tarde, saudade da correria para vir para o culto. Mas é mais do que isso, porque nesse período nós aprendemos, entra para a tua casa, fecha a tua porta. Pode até passar o espírito da morte, como foi ali na saída do povo do Egito, onde a última praga foi que se matassem todos os primogênitos. Mas aquele que tinha o sangue do cordeiro no umbral das suas portas não seria atingido. Aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo descansará. Como o pastor gosta de falar, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Irmão, não tem como você estar numa situação de sossego nisso, não. É no meio da guerra. É no meio da batalha, é no meio da luta. É vendo assim, aconteceu com o vizinho, aconteceu com o primo, aconteceu com o irmão, mas, Senhor, a minha casa o Senhor guarda, eu vou obedecer. Senhor, eu vou ficar debaixo da tua palavra. Porque, irmão, podia ser crente, né? Naquela época podia ser judeu, né? Podia ser povo escolhido. Mas se não ficasse dentro de casa, debaixo dos umbrais com sangue, ia padecer o mesmo mal, irmão. Vamos lá. Então, nós vemos que somos feitos do pó e para o pó nós tornaremos. E todos nós vamos dar conta de tudo que fizemos. Porque a palavra de Deus diz que até um copo de água fresca que você dá a um servo de Deus que está pregando o evangelho, não será tido em vão, né? Então, vamos ler lá em Lucas 16, do 19 ao 31. O irmão Fernando está aqui nos ajudando hoje, graças a Deus, mais uma vez. Vamos passando o microfone sem fio, então, Fernando? Tem bastante versículo, né? Cada um dos irmãos vai lendo. Lucas 16, do 19 ao 31, vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Vou esperar todos os irmãos acharem para a gente começar. Mateus, Marcos e Lucas. Irmãos, hoje eu vim com a vontade de ensinar a Bíblia, mas eu não vim com vontade de ensinar o texto bíblico, eu vim com vontade de ensinar a Bíblia. Mas não vai dar tempo, não. Vai ficar para o próximo domingo. Começamos um pouquinho atrasado hoje, né? Está um domingo mais... Acho que esse período de pandemia a gente está com um ritmo menos acelerado. Mas hoje, por ser feriadão, a gente chegou no horário, mas foi conversando com os irmãos, né? E começamos uns 15 minutinhos atrasados. Falei que eu vou compensar no final da aula. Mas vamos lá. Lucas 16, do 19 ao 31. Vamos começar? Lucas 16, do 19 ao 31. Parábola do rico e Lázaro. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também outro mendigo, chamado Lázaro,
coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no ar ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam? Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco os acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Aqui, Jesus está contando uma parábola, né? E ele vai falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. O rico, ele não põe o nome, mas no mendigo ele dá um nome como Lázaro. Quando Jesus está contando, ele vai falar que esse mendigo, que esse rico, ele vivia bem vestido de púrpuras, né? E se alimentava bem e de muitas regalias. O que significa que ele tinha uma fortuna terrena. Não que isso seja pecado. Nós vamos ver que Abraão foi um homem de muitas terras. Jó, quando nós vemos, ele perde tudo que ele tem, mas tudo que ele tinha na primeira perda já era muito, e o Senhor o dá em dobro. Então, ser rico não significa que você vai para o inferno. Mas também a palavra de Deus diz que é muito difícil que um rico entre no reino de Deus. Por quê? Porque está apegado às coisas deste mundo, porque vive para ter as coisas desse mundo. Porque o pecado não está no que você tem, mas está onde está o seu coração. Onde estiver o seu coração, aí estará também o seu tesouro. Então, aqui, o rico, ele vive de regalias e vai falar também sobre Lázaro, que está mendigando, que está como um pedinte, está esperando ver o que cai da migalha.
Porque aquele que faz para o Senhor não vai alcançar seu reconhecimento, sua glória nessa terra, irmão. Você vai alcançar no Senhor. Foi para Jesus que você fez? Foi para Jesus que você levantou hoje de manhã, tomou um banho e veio para a escola dominical? Então, não tem problema, irmão, se no meio da escola dominical não chamar o seu nome, não tem problema se no meio da escola dominical ninguém falar, fiquei feliz que você veio, ninguém te saudar com a paz do Senhor, porque foi para quem que você fez? Foi para o Senhor. E o Senhor, Ele está aqui, Ele está vendo a tua presença aqui nessa manhã. Ele está vendo você conectado conosco também nessa manhã. Então, aqui o mendigo, ele vai alcançar do Senhor a sua glória. Mas também vai falar que o rico morreu também. Mas pelo seu coração endurecido, pela sua falta de amor com o seu próximo, eles vão para lugares diferentes. Nós já estudamos no domingo passado que nós não devemos julgar se alguém foi salvo ou não. Não é binário. Não é rico para o inferno e pobre para o céu. Porque tem muito pobre também, irmão, que é orgulhoso. Tem muito pobre que é apegado às coisas desse mundo. Tem muito pobre que é pobre de espírito. Então, aqui a gente vai ver que eles vão para lugares diferentes. Um vai para o seio de Abraão e o outro vai para o lugar chamado Hades, que significa inferno. Quem está falando isso aqui é Jesus, irmãos. Isso daqui não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Lucas. Foi uma parábola que Lucas escreveu, mas dita pelo próprio Cristo. Então, nós vamos ver que existe o céu e existe o inferno. Só que o inferno não. Porém, todo aquele que não é por Cristo é contra Cristo. Não tem como nós adorarmos a dois senhores. Não tem como nós esquecermos do juízo. Porque o que o rico fez, ele viveu toda a sua vida esquecendo que um dia ele ia prestar conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nós vamos ver também a parábola do servo infiel, que é aquele que enterra o talento que Deus dá. Deus te deu um talento, Deus tem um chamado na sua vida. Mas o que você tem feito com esse chamado? Onde você tem investido esse chamado? Uma vez eu li um livro que falava assim, em teu lugar, o que faria Jesus hoje? Século 21. O que Jesus faria se tivesse, irmãos, as oportunidades que nós temos? Se tivesse as pessoas que nos rodeiam junto dele, o que ele faria? O que ele faria se ele estivesse onde você está no seu trabalho, onde você está na sua escola, onde você está no seu bairro, onde você está no seu país, na sua igreja? O que Jesus faria? E o que você tem feito? Esse livro faz a gente refletir bastante, né? Eu gosto muito dele. E então, o rico, quantas oportunidades ele teve de ajudar? Quantas oportunidades ele teve de investir na casa do Senhor? Nós sabemos que tem aqueles que têm a coragem de ir, tem aqueles que têm os joelhos corajosos para orar, tem aqueles que têm a oferta para entregar, o dízimo para apresentar ao Senhor. Mas também tem aquele que tem o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Nós vemos uma família que está mais ou menos, mas está caminhando, né? Pai, mãe, filhos, sobrinhos, netos. Basta falecer um. Falece um. Aí tem a casinha lá do fundo do quintal. Aí pronto, é o suficiente para ter briga, é o suficiente para não se falar mais, para não poder mais encontrar. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós temos um caso desse na família, que um homem do Senhor faleceu e Deus falou para ele que ele ia morrer. E antes dele morrer, porque o crente ele não é pego de surpresa. Ele reuniu a família,
E ele falou assim, olha, não está no papel, mas todos vocês sabem que pertence a ele. Não briguem por isso. Eu não fiz questão. Não façam questão. Tem 4 anos, irmãos. Tem 4 anos. O povo nem se fala. Sabe o que isso significa? Quando a gente vai ler lá em, se eu não me engano, é 2 Reis, eu confundo 1ª e 2ª. 2 Reis 4, que vai falar da viúva, que tem os filhos que vão ser tomados. E ela chega para Eliseu e ela vai falar, o servo, teu servo, o homem de Deus, teu servo, faleceu. E agora vem os credores e querem levar meus 2 filhos. Sabe o que significa? Não deixa para depois o que você pode resolver hoje, irmão. Você não sabe quando vai ser a sua senha. Não deixe para vir para o Senhor depois. Não deixe para pedir perdão depois. Não deixe para pagar a conta depois. Faça tudo o que as tuas forças te permitem no dia de hoje. Ainda hoje. Também na família tivemos um caso. A pessoa faleceu. E sabe quando você faz um financiamento na Caixa, por exemplo? Você está escrito lá que em caso de óbito, se as parcelas estiverem em dia, você tem a quitação, né? Quando, por exemplo, se eu fizesse, eu e Francisco, se eu fizer o financiamento no meu nome, tem escrito que o cônjuge recebe a quitação caso eu venha a falecer e as parcelas estejam em dias. Temos um caso que era muito semelhante a isso, num outro contexto, mas tinha uma parcela. E se estivesse em dia, recebia a quitação no caso do falecimento do titular. A pessoa tinha o dinheiro para pagar, como se fosse agora o feriadão de segunda-feira. A parcela vencia na sexta-feira. A pessoa falou assim, é feriado. Não vou no banco, não. Mas segunda de manhã, na hora que abrir o banco, vamos acertar lá. Não deu tempo, irmão. Não deu tempo. A senha veio no fim de semana. A senha veio no fim de semana e a pessoa perdeu esse benefício. Teve que continuar pagando por mais 5 anos. E dali eu tirei que tudo que você puder fazer, faça no dia de hoje, porque você não sabe o seu dia de amanhã. Resolva as coisas que você precisa resolver ainda hoje. Porque é do ser humano, a gente fala assim, não, daqui a pouco eu vou pregar o botão. Não precisa ser agora, não, só vou usar a blusa de noite. Aí tá igual a pastora Luciana, outro dia, no carro, tentando pregar um botão. Para vir para o culto. Né? Estou falando para você, mas é primeiro para mim, irmãos. Não é para vocês só a palavra. É para a gente. Escola dominical é para quem está aqui, para quem está aí, para quem está lá. Graças a Deus. E aqui o rico viveu esquecendo que ele tinha que prestar contas um dia. Que o dia teria um juízo. E que o juiz, ele é justo. E que no livro do juiz está escrito sobre todas as coisas que fizemos. Está escrito onde você estava no domingo, 6 de setembro de 2020, no período da manhã. Tem aqueles, né, que eu conversei com o esposo da irmã Ana Carolina, que está trabalhando, porque a irmã não falta, né? Aí a gente sente falta quando não vem. Falou, não, pastora, Deus abençoou, abriu uma porta na área dela. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque Ele é o Deus que abre portas onde não tem portas. Nós estamos vendo no meio dessa pandemia, irmãos nossos que estavam desempregados há tempo, conseguindo ser contratados, porque a crise não existe para aquele que é o dono, que é o Senhor. E onde tiver o teu nome, irmão, participando de um processo seletivo, ele pode fazer a diferença. Se isso for para a tua salvação. Se isso for para a tua perdição, você vai passar mais um pouquinho na prova. Essa semana eu estava falando com a irmã lá de casa, né? Irmã Dite. As crianças botaram Dite. E até 5 anos atrás não era não, mas agora virou Dite, que é o jeito que as crianças chamam ela.
E teve uma prova, irmãos, que era para eu ter sido aprovada, tinha data e tinha hora para ser aprovada. O Senhor falou para mim, fica firme, não sai da tua posição. Isso daí que você está passando não é nada. Falou desse jeito, irmão. Isso era março de 2018. A prova acabava em maio de 2018. 2 meses. 2 meses. Estava desavisada? Estava, não. Deus foi lá e falou. Não me deixou sozinha. Ouviu meu choro, ouviu minha oração. Ouviu onde eu estava, com quem que eu estava. Aí a pessoa aqui não deu ouvido que Deus falou, né, irmão? Teimou, falou assim, não, isso daí eu não aguento não, 2 meses é muito. Faltando 1 mês para acabar a prova, em abril, jogou tudo para o alto. Assim, não quero saber mais nada. Não quero saber nem o que vai dar. Mais 4 anos, irmão. Maio de 19. Você está na prova ainda, tem um propósito do Senhor. Não para de perguntar o porquê. Começa a perguntar para quê. Isso tem diferença, irmãos. Às vezes as crianças estão meio agitadas, eu falo assim, para que você está fazendo isso? Mas por que ela... Não, não é o porquê. Para quê? Qual o objetivo disso? Porque o Senhor, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Se desse um pouquinho mais de tempo, a gente ia continuar o capítulo 8 e ia ver quando Jesus atravessa com o barco, Ele tem um propósito para chegar do outro lado. A gente precisa ter uma vida de propósito com Deus. Não é vir para a escola dominical por vir para a escola dominical. É vir para a escola dominical com um propósito, Senhor. Esse ano eu quero um propósito. Senhor, eu preciso da salvação. Senhor, eu preciso firmar os meus pés. Senhor, eu preciso aprender mais da Tua palavra. Senhor, eu preciso saber a Tua palavra para ensinar para minha filha. Que ela está crescendo, Jesus. Eu não quero que ela passe pelo que eu passei. Eu não quero que ela ande onde eu andei. Eu preciso ensinar, porque ninguém me ensinou. Eu não tive essa oportunidade. Não é assim com os nossos filhos? A gente não quer que eles não passem, não errem onde a gente errou. O que a palavra de Deus diz? Ensina a criança o caminho que deve andar. Voltando para o rico e para o Lázaro. Depois que eles morreram, agora Lázaro ainda não entendeu, irmão, que chegou o fim. Ele ainda não entendeu. Ele vai falar assim, Abraão, começa a dar ordem. Está acostumado a dar ordem aqui, né? Tinha empregados, tinha carros. Fazer um parêntese, irmão. Você tem empregado, o Senhor tem dado oportunidade de você ter o seu negócio, de você ser empresário. O Senhor tem dado oportunidade de você ter uma pessoa no seu lar para te ajudar a arrumar a casa. Entenda que ele é filho de Deus também. Entenda que você também vai prestar contas a Deus pelo que você faz e o que você fala com essa pessoa. Entenda que está longe da casa dele, longe da casa dela. Mas tem um Deus olhando por essa pessoa também. Essa alma custou tão caro quanto a sua. Não teve diferença de preço. Ame aquele que te ajuda. Você é empresário, você precisa dos seus vendedores. Se eles não venderem, o seu negócio fecha. Se eles vendem, mas você não consegue entregar, ame aquele que está entregando as suas mercadorias. Não está dando certo o relacionamento, seja justo. Encerre o contrato de forma honesta. Você é servo, você trabalha para alguém, faça com amor, como se fizesse para o próprio Senhor. Não sou eu que estou falando, é Bíblia. Se te mandar caminhar 1 légua, vai com ele 2, sorridente. Sabe o que isso significa? Feriadão, estava tudo certo. Pediu para eu ir trabalhar. Combinei de ir. Agora eu desligo o telefone que eu não quero nem que me ligue, porque eu não vou. Falei que ia, mas não vou. Que a tua palavra seja sim, sim.
E não. Não está bom o contrato para você? Encerra de forma honesta. Sem causar prejuízo àquele que até agora te ajudou. Aquele que até agora ajudou que tivesse alimento na sua casa. Continua sendo crente, mesmo saindo do teu emprego. Não tinha nada para falar sobre isso. Mas vou dar um testemunho, já que entrei nessa parte. Trabalhei 13 anos numa multinacional. Lidando com diretores, gerentes, coordenadores, chefes, analistas, operadores, auxiliar de limpeza. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de sair da empresa. Chamei o meu chefe e falei para ele, olha, vamos programar minha saída? Não quero te deixar na mão, não tenho pressa. Pensa na reposição, pensa para quem que eu tenho que passar o que eu faço e vamos encerrar o contrato. Luciana, você vai perder o 40% de multa. Falei, mas os 40% de multa é para aquele que é mandado embora sem estar esperando, sou eu que estou pedindo, eu me programei para isso. Irmão, você tem que ser honesto. A porta que Deus abriu não fecha. Eu não fechei essa porta. Porque no dia que eu fui embora, depois que nós programamos, depois que nós nos organizamos, o meu chefe olhou para mim e falou assim, a hora que você quiser voltar, você me liga. Mas tem gente que na hora que vai sair, pega aquilo que aconteceu há 5 anos atrás. Porque eu tenho direitos. Posso reclamar os últimos 5 anos, é o meu direito. O que Jesus fez com os direitos dele, irmão? O que Jesus fez com os direitos dele? Foi lá para a justiça? Não. Como ovelha muda, ele se entregou. Significa que o crente é besta, que o crente não tem que lutar, não deixa passar tudo? Não. Significa que a gente tem que lutar a luta certa. E a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Significa que nós temos um justo juiz. E aquilo que foi pego seu, sem ser direito seu, não vai prosperar na vida do outro também. Não vai fazer falta na sua, porque o Senhor vai cuidar. Nós acabamos de ler Mateus 6. Não fique preocupado sobre essas coisas, buscai primeiro o reino de Deus. Então, em vez de você sair correndo para buscar o PROCON, em vez de você sair correndo para buscar a justa causa, as pequenas causas, em vez de você sair correndo para buscar a defensoria, busca primeiro o reino de Deus. Porque Ele é fiel, Senhor. Ele é fiel. E eu louvo ao Senhor, irmãos. Em paz eu entrei naquela empresa e em paz eu saí daquela empresa. Até hoje, converso com o pessoal. Se tiver que mandar um currículo indicando, as portas estão abertas. Graças a Deus. E aqui, o rico esqueceu que ele ia dar conta ao Senhor. Mas chegou o dia de pagar as contas, irmãos. E agora, ele ainda acha que ele tem empregados a seu favor. E ele vai falar para Abraão assim, Abraão, manda esse daí que não vale nada, Abraão. Nunca fez nada por ninguém. Fala para ele ir lá molhar a mão na água e vir trazer para mim, que eu estou com sede. E Abraão vai falar o que para ele? O que a gente leu? O que a gente leu em Lucas? Abraão vai falar, olha, não dá. Não dá mais. Acabou, filho, acabou. Tem gente que acabou, mas não entendeu que acabou ainda, irmão. Está no fundo do poço. Aqui o rico, ele estava para baixo do fundo do poço, que ele já estava no inferno. Mas não entendeu que acabou. Tem gente que quer viver do passado, do que eu fui, do que eu era, de onde eu vivi.
Ah, mas naquele tempo eu fazia, eu mandava, eu podia. O que passou, passou, irmãos. O que era bom e o que era ruim. Acabou. E aqui Lázaro, o rico vai querer que Lázaro continue como a seu favor. E Abraão vai falar para ele, olha, não dá. Tem um grande abismo. Você não está conseguindo enxergar. Porque tem olhos, mas não veem. É Bíblia, irmão. E aí, Abraão entende. O rico entende. Ele fala, então acabou. Então vou fazer o seguinte. Pede para que ele volte lá, porque eu tenho outros 5 irmãos que precisam evitar de chegar aqui. Eles não podem ficar nessa situação de tormento que eu estou. Eu amo os meus irmãos, eu sou uma pessoa de amor. Vai lá falar para o meu irmão. Então, Abraão, manda Lázaro voltar lá para avisar o meu irmão. O que Abraão vai falar? Eles receberam os profetas. Tudo que uma pessoa precisa para aceitar Jesus, irmão, está aqui, ó. Não está diferente disso. Eles têm os profetas e não creram. Não vai ser morto ressuscitando que vai fazer eles crerem. Você já viu aquelas pessoas que são curadas e começam a querer justificar como que foi a cura? Deus não divide a honra dele com ninguém, irmão. A glória dele não vai ser dividida com ninguém. Eu entendo alguns desesperos. E a pessoa vem na igreja, pede para orar. E a pessoa vai no centro espírita e apresenta. E a pessoa está fazendo uma oferenda para alcançar. Deus não divide a glória dele com ninguém. É impossível adorar a 2 senhores. É impossível você agradar a Deus e ao inferno. Escolhe o caminho que você quer seguir. Porque só existe um caminho de vida eterna, que é Cristo Jesus, o Senhor. E aqui, nós tiramos várias lições, irmãos. Primeiro, que o inferno existe e o céu existe. É Bíblia. Segundo, que todos nós vamos dar contas ao Senhor. Seja vivendo uma vida humilde, seja vivendo uma vida de regalias. Seja tendo oportunidades de mudar, seja escolhendo continuar com o coração endurecido. Vamos prestar contas ao Senhor. Estudando esse texto, nós vamos ver em Mateus 22:30. Eu gosto de olhar, porque como eu separo alguns, pode ser que eu esteja falando errado. Mateus 22:30 vai falar: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Eu creio, irmãos, que nós não teremos memória. Aqueles que morreram salvos, aqueles que andaram na luz, permaneceram na luz, guardaram os mandamentos do Senhor até o fim, nós não vamos ter mais a memória das coisas que se passaram. Porque no céu não tem sofrimento, não tem tristeza, não tem dor. E se nós nos lembrarmos daquela pessoa que nós amávamos aqui, porque a palavra de Deus diz que pode ser que o esposo seja salvo e a esposa não. Pode ser que a mulher seja salva e o marido não. E se nós tivermos a lembrança de que o nosso esposo não está conosco na glória, vai ter dor, vai ter tristeza e sofrimento. Mas aqueles que vão para o inferno, irmãos, eles vão ser atormentados. Existe algum tormento maior do que você lembrar as oportunidades que você teve de não estar ali? Às vezes que você ouviu a palavra, às vezes que você viu os milagres do Senhor, às vezes que você leu na Bíblia e não teve dúvida, mas não conseguiu permanecer no caminho.
Você não conseguiu aguentar mais um mês, como eu não aguentei, por um mês. Fiquei mais 4 anos na prova. E às vezes a gente não sabe o dia da senha, irmãos. Às vezes você está naquele mês, você fala assim, eu vou dar cansei, vou tirar umas férias da igreja. Tirar umas férias da escola dominical, tirar umas férias dos cultos, tirar umas férias de orar, tirar umas férias de ler a palavra, tirar as férias de estar perto dos crentes, porque começa a incomodar estar perto de crente, quando você está de férias dos crentes. E se a tua senha for chamada justo nas tuas férias? E se a tua senha for chamada justo na quarentena da pandemia? Se as tuas férias for chamada quando você está conectado nas lives? Qual live que você está conectado hoje? Então, o Senhor aqui está falando que nós vamos prestar contas. Todos nós, inclusive das oportunidades que tivemos de fazer diferente, das oportunidades que tivemos de nascer de novo, de tirar a poeira dos pés. Porque Jesus, ele vai enrolar uma toalha e vai lavar apenas os pés dos discípulos. Sabe o que isso significa? Nós já fomos batizados. Nós já tomamos o banho necessário. Nós já fomos limpos. Mas no meio da caminhada, os nossos pés começam a ficar empoeirados. No meio do nosso andar, já não está mais brilhando. O rostinho já não está mais brilhoso. Já está abatido, choroso. A vida do crente é de altos e baixos, irmãos. Tem hora que a nossa fé transporta montanha. Tem hora que a nossa fé transporta montanha. Mas tem hora que a pessoa vem pedir para a gente orar, a gente fala assim, irmã, vamos ali que a irmã vai orar por você. Não significa que você desviou. Significa que seu pezinho está com poeira. Precisa parar, pegar uma bacia de novo. Passar uma água, um creme. É o renovo do Espírito Santo de Deus. É receber os dons espirituais do Senhor. Porque o Espírito Santo todos nós temos. Mas ele tem mais para nossas vidas. Ele tem os dons que edificam, que corrigem, que exortam. A palavra de Deus não diz que os dons são para enriquecer. A palavra de Deus não diz que os dons são para ter o meu nome lá na internet, primeiro da busca do Google. Não. Tem um propósito. Mas o propósito é sempre a salvação, irmãos. E aqui no Rico e Lázaro, nós vamos entender que depois que se foi, não tem mais o que ser feito, irmãos. Não tem mais o que o rico pudesse fazer por aqueles que se foram. Não tem o que aqueles que ficaram possam fazer por aqueles que se foram. Não devemos julgar quem foi salvo e quem não foi. Vimos isso na última escola dominical, porque o ladrão da cruz, no último instante, reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. Ele confessa. Tem uma mudança no seu falar, no seu agir. Ainda que pendurado na cruz, existe uma mudança que foi registrada na Bíblia. Para que todos pudéssemos entender que na última hora, só o Senhor sabe aqueles que subiram e aqueles que não foram para o céu. Que nós não devemos ficar entristecidos, irmãos, quando o nosso irmão parte. Nós temos saudades, é fato. Mas nós temos o Consolador para as nossas vidas.
João 14, 16 e 17. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Jesus falando. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Deu certo? Amém? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está doendo, irmão? Está machucando? Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Consolador. Ele sara as nossas feridas. E quando nós não temos forças para orar, ele intercede por nós. Mas nós precisamos deixar ele agir. Nós não podemos trancar o nosso coração, porque ele precisa de espaço para agir. Abre o teu coração. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor liberar o perdão que ficou guardado. Se já foi, irmãos, não tem mais o que ser feito. Apenas você firmar os seus pés. Ser firme e constante, para que você também alcance a salvação. Essa voz de culpa que muitas das vezes se apresenta, não é do Senhor. Porque o que é de Deus nos traz paz e gera arrependimento. Não vai gerar remorso, vai gerar arrependimento. E o arrependimento gera mudança de vida, mudança de falar, mudança de agir. Muitas das vezes somos crentes há 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano. E quando acontece a separação de alguém que está próximo de nós, nós não entendemos, nós nos desesperamos. Mas hoje, nessa manhã, Deus está trazendo consolo para os nossos corações. Deus está nos fazendo entender que se a pessoa foi salva, irmão, é um breve tempo afastado. Mas que nós precisamos permanecer firmes para poder revê-la. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Enquanto os irmãos acham 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 aos 18. É sobre o consolo para as nossas almas. Eu quero saudar também com a paz do Senhor todos os irmãos que estão conectados conosco. Alguns eu sei que ficam em salas de vídeo, outros ficam aqui onde eu consigo ver o seu nome. 4, do 13 ao 18. Pai do Senhor para a irmã Vanessa, irmã Zéza, irmã Cidinha, foi aniversário dela ontem. Irmã Shirley, irmã Fabiana, irmã Ana Catarina, irmã Neide, irmão Arnoldo, irmão Josué. Todos os demais irmãos que estão conectados conosco. Que o Senhor te abençoe nesse domingo, em nome de Jesus. Tem uma irmã que está conosco. Seu rostinho é novo na escola dominical aqui. É, né? É que na escola dominical, acho que é a primeira ou segunda vez que a irmã está vindo, né? Seja bem-vinda, querida. O nome da irmã? Adna.
E da sua menina? Adna e Sofia. Vamos saudá-las com bem-vindos, irmãos? Graças a Deus. No 3. Igual o Gabriel ensinou, bem bonito para ela voltar, hein? 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe neste dia. Glória a Deus. Vamos ler lá, então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Pai de seu irmã Silvia também. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmão, aquele que morreu salvo, está em paz. E quando Jesus voltar, ele vai encontrar com o Senhor antes da gente. Aquele que não tiver morrido, que não tiver visto a morte, ainda estiver vivo, porque não sabemos o dia nem a hora que ele vem, mas ele vem. Essa é a nossa esperança. E por isso nós não precisamos estar entristecidos, mas consolando uns aos outros, permanecendo firme e constante, para sermos arrebatados com a igreja. Vamos ler lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 58. Que vai falar agora quando nós somos ressuscitados. Por quê? Vamos repassar rapidinho aqui, olha. Fomos criados do pó, e para o pó tornaremos. Corpo, matéria, aquilo que precisa se alimentar, que se não se alimentar morre. Aquilo que precisa beber água, que se não beber morre. Aquilo que precisa comer direito, senão vai explodir o coração lá dentro de gordura. Veio do pó e para o pó voltará. Voltou para o pó, irmãos, vai ter um dia que vai dar contas ao Senhor. De tudo que foi feito aqui na terra. De todas as oportunidades que teve, de todas as oportunidades que deixou passar, de todas as vezes que estendeu a mão. Tudo foi registrado. Seremos ressuscitados no Senhor. E na ressurreição, temos a glorificação. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 51 ao 58. 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Crente pode ser cremado, irmão? Irmãos, eu vou repetir o que a irmã Alice está falando, porque ela não falou no microfone. Ela falou que a mãe dela ensinou que nós vamos dar contas ao Senhor até de um fio de cabelo nosso. Me corrija se eu estiver errada. Por isso, a gente não pode pegar nenhuma casca de ovo, se não é nossa. Certo? Irmãos, eu amo os mais velhos. Eu amo a sabedoria das pessoas mais velhas. Eu estudei biologia. E tudo que meu avô fazia tem uma explicação biológica. E a gente começa a jantar lá em casa, e a Rebeca fala assim, mas não sei o que é isso. Tem uma explicação biológica. Porque a sabedoria deles vem do Senhor, né? E o que a irmã Alice falou não está errado. Por quê? Por que não está errado? A sua mãe falava do que nós fizemos em vida. Porque tudo que nós fizermos em vida, nós vamos dar conta ao Senhor. Se você pegar a casca de ovo que não é sua em vida, você vai dar conta ao Senhor. Que foi o que o rico e o Lázaro tiveram que fazer. Eles deram conta do que estava em vida. Porque depois que foi, não tem nada que possa ser feito que já não tenha sido feito. Assim nós cremos. Partiu, não tem como eu orar. Vou dar exemplo aqui. Não tem como eu orar por uma pessoa que já partiu. Vou dar exemplo, meu cunhado já partiu. Pedindo que o Senhor perdoe os pecados dele, porque ele já partiu. O que tinha para ser sido feito era em vida. Nós vemos a história de Davi no domingo passado. Davi orou, jejuou, se consagrou, se entregou, enquanto havia vida no menino. Quando ele recebe a notícia que o menino morreu, ele se levanta, toma um banho, põe as suas vestes reais, vestes de rei, pede comida. Nós temos que fazer enquanto estamos em vida. O fio de cabelo que nós damos conta, irmã, é em vida. Se você tirou do teu irmão, se você não estendeu a mão para o teu irmão, enquanto você tinha forças, nós vamos dar conta ao Senhor. Nós sabemos que temos um corpo transformado. Foi isso que nós acabamos de ler. Aquilo que é corruptível vai alcançar a incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, aquilo que morre, vai alcançar a imortalidade. Aquilo que é corruptível significa aquilo que se corrompe, né? A palavra de Deus diz que a traça rói, certo? Quando nós, quem já precisou, né, fez a exumação de alguém, não tem mais nada ali, né? Tem um pouquinho de osso, um pouquinho de cabelo. Mas nós seremos transformados. Nós receberemos um novo corpo e um novo viver em Cristo. A Bíblia ela não tem nenhum trecho que diga que não pode ser cremado. Então, nós não podemos dizer que o nosso irmão, vamos pensar aqui, nosso pastor, né, Francisco, é um homem de Deus, vive na presença do Senhor, busca ser fiel a Deus e parte para a glória. Aí a esposa do pastor Francisco fala assim, não, eu queria que fosse cremado e não que fosse enterrado, e a gente vai cremar. Ele vai perder a salvação por causa disso?
Ele tem como fazer agora diferente, falar, não, mulher, não é para cremar, é para enterrar. Tem como ele, depois que partiu. Lembra que eu falei para vocês, um homem de Deus, que sabia que ia partir, reuniu a família, deu a orientação do que ele queria que fosse feito? Foi feito? Não, tem 4 anos. Não foi feito o que ele pediu que fosse feito. Porque depois que a gente parte, irmãos, já foi. Você entendeu? Então, não dá para dizer que ele não foi para a glória, porque eu escolhi a cremação. Aí vamos pensar, mas pastora, tem o dia do juízo. Pastora, nós vamos ter que ser glorificados. Não é isso? Irmãos, quem foi para a terra também já não tem mais nada ali não, já virou pó de novo. Entendeu? É, exatamente. Os que a gente não consegue nem sepultar, né? Porque acidente aéreo, não acha o corpo, teve lá a explosão, né? No Oriente lá, e também não tem mais como reconstituir, foi carbonizado. Então, assim, a gente precisa entender que isso não tem mais impacto na salvação. E nem impede a ressurreição. Mas vamos pensar na que foi carbonizada. Porque não existe só a morte, a gente, né, tem a morte mais habitual, né, que a pessoa está entre nós e fica doente, vai ser atropelada, uma lástima assim, mas que a gente consegue dar conta do corpo. Mas e as que foram carbonizadas? Morreu num incêndio, num grande incêndio. Não acontece? Você entendeu? Então, assim, é por isso que eu falo, eu amo a sabedoria dos mais velhos. E eu tento entender. Quando a sua mãe fala que a gente vai dar conta, a gente vai mesmo, de tudo que nós fizemos em vida. Mas depois que morreu, irmãos, não tem mais o que ser feito. Não tem mais nem como eu mandar, né? Como o rico aqui, o rico queria mandar no Lázaro. Não tem como a gente mandar mais, entendeu? Nós temos que respeitar a dor de cada um. E nesse momento, eu já vi, tá? Eu já vi, nem lembro quem que foi, né, Francisco? Mas teve uma pessoa que foi cremada, né? Foi um pastor, inclusive. A família decidiu, né, enfim, que ele ia ser cremado. Então, é um pastor, um homem de Deus, e vai ser ressuscitado. Aí a gente, sabe por que a gente não alcança? Porque a gente quer entender com as nossas limitações. Mas a gente precisa entender com a glória daquele que criou tudo. Daquele que formou de onde não existia nada. Uma criança no ventre de uma mãe, irmãos. Salmo. Ainda quando eu era sem forma. As primeiras 4 horas. É um aglomeradozinho. Um negocinho assim. Não tem forma de nada. Não tem forma de cabelo, não tem forma de nada. Mas o Espírito de Deus já está ali. Entendeu? Então, se nós tentarmos entender com as nossas limitações, a gente fica maluco. Mas a gente precisa entender com a glória de quem criou todas as coisas. Que todos darão seus mortos. Os mares, o fogo, a terra, todos apresentarão seus mortos. E nós não precisamos disso daqui mais, ó. Lembra que eu falei que isso daqui é passageiro? Lembra que eu falei que a gente cuida do que é passageiro, mas não cuida do que é eterno? Isso. Então, que nós venhamos amar, né? Respeitar e crer que mesmo se foi carbonizado, ou por um grande incêndio, ou porque a família escolheu cremar, ainda assim, naquele dia, se morreu em Cristo, ressuscitará primeiro. Aleluia. E com isso nós vamos nos consolar. É o que essa palavra diz.
Sede firmes e constantes. É verdade. É verdade. É verdade. A lei da semeadura, né? Tudo que plantarmos, nós vamos colher. Vamos ficar de pé, irmãos, para encerrar a nossa escola. O pastor Francisco vai fazer as considerações finais. E eu quero desejar a todos vocês um ótimo domingo na presença do Senhor. Eu estou muito feliz que vocês vieram, porque a gente saiu de casa, o Francisco ainda falou assim, Luciana, é domingo de feriado, de manhã. Aí eu falei, não se preocupa, que quem vai para a escola dominical vai para a aula hoje de novo. E eu louvo o Senhor pela vida de vocês, porque não é em vão, irmãos, a gente sair de casa, a gente renova, a gente aprende algo na presença do Senhor quando nos reunimos. A minha fé com a tua fé é acrescentada nessa manhã. Vou passar para o pastor, mas queria só alguém, uma pessoa, bem rapidinho, que trouxesse algo que aprendeu na escola dominical. A irmã Alice, está certo. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Orar pela família da Maria. Ouvindo ali as palavras da nossa irmã Alice, qual senha que Deus vai chamar? A minha ou a sua? Porque Deus está falando. Quem será? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pastora Luciana até citou o nome do pastor. Estamos preparados? Se o Senhor voltar para buscar você hoje, tu está preparado? Devemos fazer, irmão, hoje. Pedir perdão hoje. Amanhã é outro dia. Não vale a pena ficar brigando por pouquíssimas coisas. Não vale a pena. Porque quando Jesus chamar, irmão, já foi. E aí? Pai, Papai, obrigado por mais um domingo na tua presença, obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua paz, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, que nós vamos guardar, Senhor, na tábua do nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Que tudo aquilo que foi ministrado, ensinado, venha a ser para conhecimento, entendimento da tua palavra. Venha a ser para a honra e glória do teu nome venha a ser glorificado e exaltado. A todos quantos vieram nessa escola dominical, no meio do feriado, derrama da tua paz, da tua graça no teu lar, na tua família. Manifesta a tua presença na vida de cada um. Visita, Senhor, o irmão da nossa irmã Silvia, que já está, Senhor, alcoólatra. Tu podes curar, Senhor. Tu podes libertar, tu podes transformar. Visita também nossa irmã missionária Cidinha, que se aniversariou no dia de ontem.
E também, Senhor, a nossa irmã missionária Nena, que está aniversariando no dia de hoje. Obrigado por mais um ano de vida para as tuas filhas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelas portas de emprego que estão sendo abertas para os teus filhos. Obrigado pela tua bondade. Nos dê, Senhor, um domingo de bênção, um domingo de vitória. Recompense, Senhor, cada um segundo as tuas obras. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estenda as tuas mãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Nós digamos amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um ótimo domingo, domingo de bênção. E logo mais à noite estaremos aqui para orar e também agradecer ao Senhor por mais um domingo, mais um culto. Obediência, sacrifício, amém.